Seja muito bem-vindo ao terceiro episódio do MinaCast. Hoje eu estou recebendo uma pessoa que é mulher, mãe, empreendedora e influenciadora com mais de 80 mil seguidores. Luísa Fonseca, seja muito bem-vinda. Obrigada. Fiquei muito feliz, viu, com o seu ter aceitado o meu convite. Eu que fiquei feliz de fazer parte desse momento. Estou muito feliz de poder compartilhar um pouquinho aqui com você. Obrigada. Lu, eu te admiro muito, quero que você saiba, né? Não sei nem se eu posso te chamar de Lu. Pode, vontade. Tranquilo. E antes da gente entrar, né, na sua trajetória profissional, eu gostaria de saber quem é a Luísa fora das redes sociais. Nossa, já começou assim, né? Bom, eu acho que eu sou muito do que eu sou na rede social, eu sou na minha vida real, porque tudo que eu apresento é um pouco de mim, né? Mas claro que a gente é muito mais. Acho que nem quem compartilha 24 horas por dia da vida, né? Que faz ali um reality show, consegue compartilhar tudo que é, né? Então, assim, eu sou uma pessoa que eu trabalho muito. Embora que a vida da rede social mostre mais a parte boa, né? Eu sou uma pessoa que eu trabalho muito, durmo muito pouco. Não sou uma pessoa que gosta de sair. Eu gosto de ficar em casa, eu saio só se for mais pra voltar do trabalho. Eu sou cristã. Mas acho que a primeira coisa que eu sou, eu acho que tá no top 1, eu sou mãe. É a primeira coisa, assim. Quem é a Luísa, eu sou mãe. Primeiro eu sou mãe, eu sou cristã, eu sou uma pessoa muito família. E que eu amo trabalhar, eu amo conversar, amo pessoas. Acho que uma das coisas que eu mais aprendi na minha igreja, na minha vida, é amar pessoas mesmo, independente de situações. Então, acho que tudo que traz pessoas boas, né, pra vida da gente, eu acho válido. Então, assim, gosto de esportes. Acho que isso resume, assim, um pouquinho da minha vida. Você passa uma energia muito boa, assim, para as pessoas. Eu acho que isso faz parte também até de como você se deu tão bem nas redes sociais, né? A sua energia, assim, é muito... passa algo bom para nós. Ai, que bom, obrigada. E como que foi esse início como influenciadora? Então, na verdade, assim, eu acho que grande maioria das pessoas que trabalham com internet... Acho que hoje em dia a gente já tem uma galera que cresce nas redes sociais com um intuito, né? Assim, o que você quer ser? Você já pergunta pra criança, né? Muitas vezes a pessoa pequena, quero ser youtuber, quero ser isso, quero ser aquilo. Mas muita gente que veio da minha geração, porque hoje eu tenho 34 anos, né? Que veio e que aconteceu lá atrás, aconteceu simplesmente, né? Eu comecei na rede social assim que surgiu o Instagram, que foi em 2011. Eu comecei com uma marca de roupas. Eu fazia moda na época, eu trabalhava em uma loja no centro da cidade. Fui contratada como vendedora, mas aquela vendedora que faz tudo, sabe? Da faxina, as compras, a modelo e tal. Então, assim, foi uma escola pra mim estar ali. Então, eu fazia de muita coisa e já era o meu sonho trabalhar com moda. Então, eu comecei na rede social assim que surgiu o Instagram, porque até então era Facebook, né? Até as roupas da loja, na época, a gente postava no Facebook e vendia por lá. Eu já abri a minha marca, inicialmente. Ela até tinha outro nome, depois a marca passou a ser o meu nome. E foi onde eu cresci nas redes sociais, fazendo parcerias com outras influenciadoras do país inteiro. Então, na época, com a minha marca, eu tinha uma marca de roupas que eu vendia atacado para todo o Brasil. Eu tinha 18 cidades, mais ou menos, que eram fixas, né? De atacado. Assim, sempre. Trabalhava com varejo pro Brasil inteiro. E cheguei a vestir várias pessoas famosas, que foi onde meu perfil foi crescendo. Tanto aqui na cidade, que hoje é meu maior público, né? Quanto em outros lugares do Brasil. Claro que eu perdi depois grande parte desses seguidores na época com reposicionamento, né? Mas eu cresci com isso, né? E vendo outras influenciadoras trabalharem, principalmente as grandes, né? Na época que eu trabalhei, às vezes trabalhando nomes assim, Rica de Marré, a Jade Seba, a Flávia Pavanelli, as dançarinas do Faustão, teve várias que eu vesti na época, as paniquetes também e tal. Vendo como elas trabalhavam e contratando essas pessoas, eu consegui, depois que eu não tive mais minha marca, né, me posicionar como uma influenciadora depois. Então foi algo assim, aconteceu. Não foi um objetivo que você tinha na vida, foi algo que foi acontecendo e que foi dando certo. Não foi o objetivo inicial, mas hoje eu vejo que é uma tendência muito grande para quem tá, né, em redes sociais. A gente vê Bianca Boca Rosa, por exemplo, como um grande exemplo, que você precisa ter na sua marca ser a própria influenciadora da sua marca, né? Então eu vejo que isso é uma tendência mesmo de mercado, né? Você ser influenciador. Então acho que tá tudo muito atrelado. E hoje você também tem uma agência de marketing que é voltado para marketing em redes sociais também. Exatamente. Como que funciona?
Eu tenho uma agência que é focada em gestão de mídias, né? Estratégia de produção de conteúdo para rede social. Então, o nosso foco é fazer tudo que envolve o marketing de uma empresa, né? Claro que começou com a rede social, isso começou lá atrás, com minhas amigas. Faz umas fotos aqui pra minha marca, né? E tal, faz tal coisa pra mim, me ajuda com o Instagram, eu não sei muito bem. E eu me aprofundando nessa área, né? Porque quando eu fiz moda, eu fiz faculdade de moda e de marketing lá, de publicidade lá atrás. Quando eu entrei pra moda, eu ia formar nas duas, né? Eu puxava as matérias pra formar em publicidade também. Eu já tinha aquele gostinho, né, pelo negócio. Então, quando eu precisei acabar com a minha marca, infelizmente, né, e eu me vi nesse mercado, eu precisava fazer aquilo que eu sabia. Então, se eu fiz a minha marca acontecer, eu sabia fazer outras pessoas acontecerem, né? Então, as pessoas me procuravam muito por isso. Eu não era uma profissional da área na época, mas na época que eu comecei, assim, não existia story, não existia reels, não existia nada disso, né, que existe hoje em dia. Então, eu meio que comecei a estudar essa área para poder realmente crescer ali, poder fazer isso profissionalmente para outras pessoas. E hoje eu faço isso, é uma coisa assim, estudo constante, porque as redes sociais mudam a todo tempo, né? Ela vai mudando, né? Algo que deu certo, parece que aí eles mudam as métricas, não entendo. Estou aprendendo agora, mas realmente muda muito. E aí tem que ser um estudo constante. E assim, o que funciona para você pode não funcionar para mim, e vice-versa. Tem muita identificação de público, de produto, enfim. É um teste constante. É até mesmo a gente que, né, estuda ali um nicho específico, um formato específico e tudo mais, a gente tem que adaptar para cada empresa. Então foi aí que eu resolvi me aprofundar. Já trabalho com isso há mais ou menos 8 anos. Eu tenho clientes que estão comigo aí há mais de 6 anos. Junto comigo nessa caminhada. E a gente vai aperfeiçoando a cada tempo, né? E graças a Deus tem ido muito bem. Quando você iniciou com a marca, você já era mãe? Já tinha filho? Não. Na época não. Eu tinha 19 anos. Quando eu montei minha marca, eu engravidei aos 22. Então, quando eu montei minha marca, assim, bem no comecinho, era só camiseta, eu fazia estamparia, eu fazia algumas estampas, fiz algumas collabs e tal. Não era mãe, aí a Liz veio no meio do caminho aí, que a minha marca já existia. Inclusive, foi umas questões da maternidade que me fez frear um pouco. Então, eu parei com o atacado em um certo momento, porque era bem difícil acompanhar, né? A gente acha que a gente vai dar conta de tudo, né? Aí, a gente tenta. Aí, de repente, nasce, você fala, não era tão fácil assim igual eu imaginava, né? Porque como eu tava de dentro de casa, eu imaginei que ia ser mais tranquilo. Não foi, mas assim, graças a Deus eu soube, na época, ele driblar um pouco bem, parei com a atacada e tal, mas ela veio no meio do caminho. Então, você já até falou um pouco do que que era uma dúvida minha. O que mudou depois que você foi mãe, né? Depois que a Liz nasceu? Que foi essa questão de ter que dar uma freada mesmo na sua vida profissional. E o que mais você entende, assim, que mudou? A Luísa mãe e a Luísa antes de ser mãe? Tudo. Eu acho que não tem como você passar por uma maternidade sem se transformar. Eu sou literalmente outra pessoa. Eu acho que ela veio como uma forma de eu enxergar diferente a vida, sabe? Porque eu sempre fui uma pessoa meio acelerada. Sempre. Hoje em dia eu já sou mais acelerada de novo, porque agora eu tenho ela pra trabalhar comigo, inclusive, né? Enfim. Mas ela mudou a minha visão de mundo. Ela me fez, né, ali frear e ter um olhar diferente. E eu vejo que o amor incondicional, quando eu senti ele, assim, avassalador pelo primeiro momento, foi até estranho, assim, de eu falar, nossa, como que pode a gente amar tanto assim uma coisinha tão pequena, né? Então, assim, transformou tudo, porque a gente vê que a gente tem acredita em coisas pra vida, que um filho muda a nossa forma de enxergar, né? A nossa forma de agir, de atitude. Até meu jeito de dirigir mudou depois da minha filha. Então, eu falo assim, não tem nada que eu sou a mesma pessoa. Até depois, assim, anos depois, quando eu me converti, né? Eu vejo que se não fosse ela, eu não estaria ali. Então, assim, realmente tudo foi graças a ela mesmo. E por que você acha que se não fosse ela, você não estaria na igreja? O que aconteceu? Então, eu vim de uma religião, né? Eu era espírita antes, também acreditava no catolicismo, enfim, era aquela coisa que buscava uma fé. Eu falo que Deus é uma coisa que eu sempre busquei, né, na minha vida, assim. Mas buscava em tudo. Então, eu era aquela pessoa que acreditava no trevo da sorte, acreditava no não sei o quê. Se falasse que ia ter uma oração ali, beleza. Vai tomar um passe, ok, amém. Não, vamos numa missa, vamos, no terço também. E vamos acreditando que estamos buscando a fé. E quando aconteceu
eu passar por meu processo de conversão, porque é um processo, né? Quando eu fui pra igreja, eu tava separada há pouco tempo, assim, 7 meses, mais ou menos. Eu tive um período que eu tive síndrome do pânico e eu tava muito afundada, assim, vendo a minha marca falir, sozinha, com uma criança de 3 anos na época, sozinha num apartamento. Eu não tinha coragem de contar para as pessoas a dificuldade que eu passava, financeira, psicológica e tudo mais. Eu fui me afundando em mim mesma ali. E eu vivi um processo eu tive síndrome do pânico, assim, de desmaiar nos lugares, de não conseguir sair de casa, de chorar, enfim, de viver algo assim, que se não fosse minha filha, eu sei lá o que eu tinha feito. Porque eu realmente fiquei bem mal durante um período de uns 4 meses, mais ou menos, da minha vida ali. E eu olhava pra ela e falava, meu Deus, eu preciso reagir, não tinha força nenhuma. E aí eu lembro que, assim, quando eu dei uma melhorada, assim, desse fundo, porque não é um período que eu lembro muito bem, né? Que eu falei, não, eu preciso reagir, eu preciso fazer alguma coisa, porque eu só chorava o dia inteiro, pesava 50 quilos, não comia, não fazia nada. Eu buscava ela na escola ou mais cedo ou mais tarde pra não encontrar ninguém na porta. Aí entrou férias, eu lembro que a minha irmã veio pra cá nas férias e eu fui buscar ela no aeroporto. Minha mãe tava trabalhando, eu fui buscar ela no aeroporto. Não conseguia conversar com a minha irmã de tanto que eu chorava. E assim, eu tentava entender o que tava acontecendo ali. Aí eu fui entendendo que eu tava vivendo um vazio, uma solidão e tal. E aí chegou no período de carnaval e eu busquei um retiro. Falei, quero participar de algum trem. Eu lembro que eu postei no Facebook, não lembro aonde. E a pessoa que me levou pra igreja... Aí não aconteceu o retiro, fui pra Patos de Minas com a minha família. Quando eu voltei, a pessoa que... Foi a primeira pessoa que eu senti confiança em deixar a Alice, porque a primeira vez que a Alice ficou numa escola foi com 1 ano e 3 meses. Eu tinha passado ali na época por uma separação meio conturbada, enfim. Eu tava ali com um dedo quebrado, na casa da minha mãe de volta. E eu precisei procurar uma escolinha pra ela, porque eu não conseguia trabalhar. Então ia ser a primeira vez que eu ia deixar ela numa escolinha. E rola aquela insegurança de deixar o filho, né? E eu amamentava, né? Então, assim, aquele apego da amamentação, enfim. Mas eu precisava, porque eu precisava trabalhar e tal. E aí, eu fui em algumas escolinhas, não consegui nem entrar. E aí, quando eu fui na escola dela, eu senti uma paz que eu nunca tinha sentido na vida. E isso tava longe de eu querer converter. A Alice tinha 1 ano e 3 meses nessa época, 4 meses mais ou menos. E aí eu deixei a Alice na escolinha, senti uma paz, ela ficou lá um tempo. Depois ela saiu, foi pro EMEI, perdi o vínculo com essa pessoa, que é a Petânia, que é uma pessoa incrível. Perdi o vínculo pelo contato mesmo, né? E aí eu cheguei a postar, anos depois, né? Ela já tinha mais ou menos uns 3 anos e meio. Postei que eu precisava, ela me convidou pra ir pra igreja dela. Ela tava fazendo uma célula da igreja numa segunda-feira, chamava Family Day. E eu fui, sem pretensão nenhuma. Fui eu e a Alice, sem pretensão nenhuma e tal. Fui, achei legal, beleza. Aí ela me convidou pra ir um dia depois, no domingo, pro culto. E era um culto de louvor. Nunca tinha visto aquilo na minha vida. Porque o contato com a igreja que eu tinha era algo mais bíblico, né? E quando você não tá muito interessado em escutar a Bíblia, você não... Aquela experiência mesmo de sentir o mover do Espírito Santo, você não tinha... Nunca tinha tido, e eu tinha uma aversão por ser tatuada demais, ser mais o quê. Eu sentia muito rejeitada na igreja. Falava assim, eles acham que sempre são os melhores. Aquelas, né? Aquele preconceito que a gente tem. E assim, adolescente também, quando eu tinha... Minhas primeiras impressões com a igreja evangélica, eu era adolescente, então você tem um ar de rebeldia, assim, maior. E aí, quando eu fui com o coração mais aberto. E a primeira vez que eu senti mesmo o Espírito Santo, que hoje eu sei, que na época eu não sabia, eu chorava tanto, que eu sabia que eu tinha que voltar lá. Tanto que eu voltava sozinha, eu sentava sozinha no fundo da igreja. Tinha salinha, né, pra minha filha, e tanto que assim, ela não ficava na época comigo todos os domingos. Então, um domingo eu ia pra igreja, o outro eu ia pro London, né? Na época era uma coisa meio bagunçada, mas ela fez eu continuar seguindo ali, né? Eu ter um motivo pra estar ali. Então, eu sentia que realmente era o meu lugar. Foi algo que preencheu esse vazio que você estava sentindo. 100%. Isso que você contou, Luísa, me lembrou quando eu era mais nova, que eu também não era muito firme na igreja, e hoje também não estou muito firme, eu vou e fico saindo, mas eu trabalhava no shopping e voltava a pé para minha casa, e tinha uma igreja no caminho. Então, aí, quando eu voltava, tinha culto, e eu ficava lá na porta, cantando e louvando e sentindo, e aí eu não tinha coragem de entrar. Nossa. E depois de um tempo eu fui para a igreja, me converti também, eu era católica antes, mas eu sentia que aquilo lá era o meu lugar. E que bom que a gente encontrou esse lugar, né, de acolhimento, de preenchimento mesmo. Fico muito feliz por ter sido dessa forma. Uma das coisas assim que
muda na nossa vida quando a gente tem filho e que a gente considera muito importante, e até uma pergunta que eu sempre faço nos meus atendimentos enquanto assistente social, né? Quem é a sua rede de apoio? Você tem uma rede de apoio? Porque isso faz muita diferença para nós que somos mães. E às vezes você nem vai precisar daquela rede de apoio todos os dias, mas só de saber que você tem alguém para contar faz diferença. Isso. E você teve essa rede de apoio? Você, né, tem, né? Porque a Alice ainda... Na verdade, eu costumo dizer que eu fui falha com a minha rede de apoio. Porque eu meio que não quis. Eu queria dar conta de tudo, né? Eu sentia que a maternidade era uma obrigação minha. Então, assim, quando a Alice nasceu, eu brinco com a minha mãe e falo assim... Nossa, eu acho que o melhor momento da minha maternidade, assim, de mais paz até a minha separação, sim, assim, foi quando ela nasceu, porque eu fiquei na casa da minha mãe. Eu fiquei 40 dias lá do resguardo, né? Eu tive cesárea, e sim, foi uma escolha, tipo, eu gostava de tudo agendado, né? Porque previsibilidade. Eu tinha confecção, e aí era costureira, tecido, lançamento, e eu fazia muita coisa e tal. Eu falei assim, eu preciso de agenda, eu preciso saber que dia que vai nascer, que dia que eu vou voltar pra casa, Então foi cesárea, eu já sabia que dia que ela ia nascer e tal. Programei ali, e eu fiquei os 40 dias na casa da minha mãe. Porque minha mãe tinha ajudante, né, todos os dias, então... Nossa, que vida de raia. Saudades. Esses dias eu mandei um post pra ela falou assim, tá na hora de fazer outra, então. Tá na hora de viver de novo. Porque eu falei pra ela, foi o melhor momento que eu vivi mesmo, assim, de tudo, de rede de apoio, porque ela montou um quarto pra Liz na casa dela. Eu fiquei 40 dias lá. Ela me ajudou na amamentação. E aí eu não tinha que preocupar com nada de casa, né? Não tinha que preocupar com lavar louça, lavar roupa, nada. Era café da manhã na cama, almoço na cama, que lá é de 2 andares. Então, como eu tinha feito cesárea, né? Você não pode ficar subindo e descendo e tal. Isso há 11 anos atrás, nem sei como é que é hoje. Porque a medicina evolui, né? Então, assim, eu falo que, apesar de ter sido um momento muito difícil em outras questões, né, na época, nossa, eu falo que eu vivi, assim, a melhor fase da minha rede de apoio foi essa, realmente, assim, o primeiro banho, a primeira vez que a Liz me reconheceu foi lá, então, assim, memórias incríveis eu tenho de lá. Só que quando eu passei pela situação do relacionamento abusivo mais evidente, né, porque o abuso começa muito antes, mas quando eu passei por esse período, eu renegava a minha rede de apoio, porque eu não queria que eles lidassem com o meu problema. Era muito difícil pra mim falar que eu tava precisando, porque eu achava que se eu estava passando por aquela situação, eu precisava passar. Tanto que quando eu separei definitivo e tal, que eu fui viver eu e minha filha, né? Acho que minha mãe foi uma das últimas pessoas a saber. Agora, porque eu não sei. Porque ela sempre esteve disponível, mas ela foi uma das últimas pessoas a saber, porque eu não queria passar pra ela, estou precisando de você. E tanto quanto outras pessoas. Então, quem me ajudava muito na época, assim, quando eu precisava, né, eram minhas amigas, que também eram mães. Então, assim, quando eu saí, que eu fui, antes de eu arrumar meu apartamento, morar com a minha filha, eu morei na casa de uma amiga minha. Inclusive, tem o mesmo nome que eu, a Luísa. E ela tinha uma filha também. Na época, a filha dela tinha 6 anos e a Alice tinha 3. Então, a gente era 2 pessoas, 2 adultas, 2 crianças, num apartamento desse tamanho, de 2 quartos, no centro da cidade, ela trabalhando no shopping, as meninas estudando e tal. Foi literalmente uma loucura. Mas ela foi meu ponto principal de apoio naquele momento ali, porque eu soube que eu podia ir pra lá. Tanto que eu cheguei lá e falei assim, eu estou vindo pra cá, eu não tenho pra onde ir. Eu tinha a casa da minha mãe e tal, mas a gente... Você não queria voltar pra lá. Eu não sei se era vergonha, eu não digo que era orgulho, porque eu nunca fui uma pessoa muito orgulhosa, assim, não, mas um pouco era também. Mas a gente tem um pouco de dificuldade de colocar nesse lugar de vulnerável, né? Claro. De como se fosse uma fraqueza, né? Claro. E isso dificulta a gente a pedir ajuda. Eu sou uma pessoa muito disposta a ajudar, mas eu tenho muita dificuldade de pedir ajuda. Muita. E isso sobrecarrega e me custa a saúde mental, né? Por isso que hoje eu sou medicada. Infelizmente, hoje eu uso alguns remédios e eu sei que isso é por causa da sobrecarga mesmo, Sim. né? De não conseguir pedir ajuda, de não querer demonstrar essa fragilidade. E, Luísa, voltando a falar assim, da sua carreira profissional, qual que foi o maior desafio, assim, enquanto influenciadora? O que você identifica que foi algo que para você foi difícil? Várias questões foram difíceis, na verdade. Porque como não era um projeto, que eu acho que quando você tem um projeto, você planeja, né? Você planeja, eu vou fazer isso. Foi uma coisa que aconteceu pra mim. Porque, assim, quando eu passei a viver só eu e a Liz, né? Eu tava saindo de um relacionamento abusivo, que vinha de agressões e um monte de situações. Eu estava com abuso financeiro e tal.
Eu tava sozinha com uma criança de 3 anos, que eu achava que eu tinha que dar conta de tudo, né? Sozinha ali. E a única coisa que eu tinha era meu Instagram. E eu sabia que eu, reposicionando ali, eu ia perder muita coisa ainda. Então, assim, acho que aquele momento de transição, de eu não ter mais a minha marca, lidar com essa frustração de não ter o capital de giro, porque você só vende roupa se você tiver roupa. Então, eu não tinha capital de giro, não tinha nome, meu carro tava refinanciado, sei lá, pelo qual vez. Nome sujo, não tinha... Tipo, na época, eu comprava muito em cheque, voltou muito cheque. Muito cheque. Cartão de crédito, enfim. Tava aquele nome lascado, que já bagunça a cabeça da gente. Com certeza. Eu, na época, morava num apartamento, assim, de 40 metros quadrados. A Alice dormia comigo num colchão de solteiro no chão, que era o que a gente tinha. E aí, eu sabia o que fazer em relação à rede social, mas eu não tinha nem como, sabe, fazer. Então, aquele momento, eu viver aquela transição de me posicionar como alguém que sabia o que estava fazendo, mesmo estudando e tudo mais. Eu sabia o que tinha que ser feito, mas com tudo bagunçado... Foi muito difícil, assim, eu mostrar que eu era boa de serviço naquele momento. Então, eu comecei a me posicionar porque eu precisava cobrar. E a cultura da permuta era muito evidente, principalmente naquela época. Isso a gente tá falando de 7 anos atrás. E eu, né, uma micro-influenciadora. Porque a visão que as pessoas tinham... Hoje, graças a Deus, muita coisa tá mudando. Mas a visão que as pessoas tinham que influenciadora era só pessoas grandes, né? Era só quem tinha milhões de seguidores, enfim. E o resto Não era nada. não super era famosos. nada. Era super tranquilo a pessoa dar uma camiseta e querer tantas coisas, né? Então, aquele momento de me posicionar foi um momento difícil, mas foi muito bom também, assim, depois que as coisas aconteceram, né? E aí, depois disso, assim, porque na época eu me posicionei muito como a permuta não paga conta, né? Se você tá me mandando um produto, é porque você quer a minha audiência, então você quer vender, então eu preciso ganhar alguma coisa com isso também. Então, era bem sobre isso, sobre o serviço trocado ali, né? Do conteúdo que a pessoa precisava e tudo mais. E aí, eu me posicionei realmente, assim, aquele período de transição, acho que foi o mais difícil. Mas foi o melhor também, assim, que ele passou e tal, foi bem tranquilo. E a gente tem alguns altos e baixos aí, pandemia acabou atrapalhando muito, a gente teve muitas questões que aconteceram no meio, assim, mas acho que se eu puder dizer isso e as panelinhas que existiam de tem que estar em tal evento, tem que fazer tal coisa, não pode fulano com ciclano, porque é concorrente, porque pra mim não existe influenciador concorrente de outro, cada um faz seu trabalho, porque tem jeito de eu brincar de ser você, né? De eu trabalhar, fingir que é cada um no seu papel. Então, acho que essas duas situações foram um pouco complicadas, assim, mas de resto... E é muito de identificação, né? Assim, eu me identifico com você, não identifico com outra influenciadora. E eu acredito também que tem espaço para todo mundo. Claro. Luísa, você tocou no assunto do relacionamento que você viveu. Você pode não responder essa pergunta, se você não ficar confortável. Mas qual que foi o momento, assim, que você entendeu? Eu estou no relacionamento abusivo e eu preciso sair desse relacionamento. Qual que foi o start? Porque a gente demora mesmo a perceber. Porque o relacionamento abusivo ele é muito cíclico, né? Ele não vai te tratar mal, não vai te trair, não vai te bater todos os dias. E aí, a gente tem essa dificuldade de entender. Quando foi esse start que você teve? Olha, eu vou te falar que eu não sei lhe dizer se foi durante o relacionamento. Eu não sei se foi quando acabou. Eu acho que eu tive Porque, assim, há anos atrás, nem se falava sobre isso. As pessoas tinham medo de falar, né? Parece que era um tabu mesmo, assim. Ninguém podia falar nada, a gente via que não tinha voz, a gente via que... Quando a gente tá dentro de um relacionamento abusivo, a gente se sente muito culpada o tempo todo. Então, como que eu vou entender que isso é um abuso se eu tô me sentindo culpada? Eu acho que a gente precisa escutar isso mais de fora. Só que não tinha ninguém pra me falar, né? Eu não queria me abrir com a minha mãe, por exemplo, direito, né? Até porque eu também já era adulta, já era mãe e tal, né? Então, eu não queria me abrir com ninguém, a gente fica com medo. Normalmente, num relacionamento abusivo, a gente é tirado do nosso ciclo de amizade, porque ninguém presta, ninguém é bom, ninguém não sei o quê. Você é tirado e inserido só no ciclo da pessoa, né? Normalmente. Então, é muito difícil realmente você ver. E eu não sei se eu saí tendo a consciência de o que era um relacionamento abusivo. Porque não tinha ninguém pra falar o que é um relacionamento abusivo. Até hoje, eu vejo que, assim... as pessoas... Eu tava até assistindo esses tempos de novo, Made. Já assistiu? Não Nossa. conheço.
É incrível, é uma série da Netflix. Assiste, é incrível realmente. E ela não sofre abuso físico. É uma que ela é faxineira? Exatamente. Eu assisti, sim. Eu tô assistindo... Eu sou péssima com o nome. Porque eu assisti ela de novo agora, senão também não ia lembrar, não. Eu acabei de assistir ela de novo. Assisti pela segunda vez. E aquela realidade é muito grande, porque a maioria das vezes as pessoas entendem o relacionamento abusivo só que tem agressão. E é o que ela identifica lá na série, né? Ela, mas eu tô tirando o lugar de uma pessoa que realmente foi agredida. Mas o abuso, ele é N coisas, né? Infelizmente, eu fui agredida mais de uma vez, né? Mas perto dos tantos anos que eu vivi de relacionamento, sabe quando você tem aquela noção de, mas foi pouco. Mas aí você vê o quantas vezes você foi deixada numa festa, a pessoa foi embora simplesmente porque criou uma coisa na cabeça, quantas vezes gritou com você na frente das outras pessoas, quantas vezes te humilhou na frente de outras pessoas, inclusive com sua filha presente. Então, assim, foram N situações que até as agressões que aconteceram foram com ela presente, né? Só que às vezes a gente tá tão inserido naquilo e tão se sentindo culpado naquilo que a gente não percebe. Então, eu acho que realmente eu tive a consciência do abuso depois que eu separei, e eu separei por exaustão mesmo. Assim, nossa, não dá mais, eu tô cansada de viver isso daqui, não dá pra experimentar desculpas pra eu ficar, não dá mais pra aceitar isso daqui. Eu acho que depois que eu me olhei de fora, assim, que eu falei, por que eu passava isso tudo? O quão absurdo eu acho que foi quando eu passei a me olhar como telespectadora que eu tive a consciência de que era abusivo. Eu acredito que muitas pessoas passam por isso também, de não conseguir identificar estando... Eu tive uma experiência enquanto assistente social. Na verdade, eu era estagiária de serviço social quando eu tive essa experiência. Que a gente atendeu uma usuária, a gente fala usuária que é usuária da rede, né? Tá. E aí, essa mulher se encontrava assim... Ela não foi na unidade de saúde que eu trabalhava para um atendimento relacionado à violência doméstica, mas a hora que a gente chegou, a gente já identificou. Ela estava extremamente magra, assim, com aquela sofrido. E aí, durante o diálogo, a gente conversou sobre isso, ela se abriu e falou. E a gente faz as orientações, né, mesmo de procurar ajuda. Tem diversas instituições, né? Tem o CREAS, tem o SOS Mulher, tem a Delegacia da Mulher, que pode Nossa, o SOS ajudar. Mulher salvou a minha vida após separação. Sério? Você foi atendido lá? Nossa, Fui. é maravilhoso o trabalho deles. Queria eu ter conhecido antes. Foi realmente um divisor de águas pra mim, o SOS Mulher. A Cláudia, que é uma das pessoas que... Ela, hoje até... Ela é fundadora, né? Ela foi vereadora por um tempo. Eu também admiro demais. Ela foi minha professora, inclusive. Ela é professora de História. E dentro do serviço social, ela foi minha professora também. Eu admiro demais o trabalho deles. E sempre contei muito com eles quando eu estava trabalhando nessa área de violência. E aí, uma dessas experiências que eu estava te contando... Aí a gente fez essas orientações e a mulher me respondeu assim... Nossa, me doeu profundamente. Mas o que eu faço com o amor que eu sinto por ele? Porque o amor que ela sentia por ele era maior do que a própria saúde dela. Ela estava acabada, assim. Ela estava magra, assim, até de não conseguir alimentar. Ou de, às vezes, ser privada de alimento mesmo. Assim, era uma situação de muita violência. Mas a mulher, ela não conseguia entender que o amor próprio dela precisava ser maior do que aquilo. E é muito difícil mesmo não conseguir sair desse lugar sem ajuda. E que bom que você teve acesso, né, ao SOS Mulher. Foi depois, né? Na verdade, eu falo que eu queria ter conhecido antes por isso, porque muito das pessoas que continuam nessa situação é por falta de orientação. Porque a primeira vez que eu fui fazer uma denúncia, que eu fui fazer um boletim de ocorrência, eu fui ridicularizada pelo policial que fez meu boletim de ocorrência. E eu não tive instrução nenhuma. Por exemplo, eu não sabia que eu tinha que fazer um BO e tinha que dar queixa. Eu não sabia. Eu achava que o BO era suficiente. Eu não sabia que eu tinha que dar queixa pra virar realmente, né, fazer uma representação. Eu não sabia. Então eu fiz o BO e pronto. E ficou por isso mesmo. Eu achei que seria suficiente, né? Então, assim, depois ele prescreve em 6 meses. Eu também não sabia. Então, a falta de orientação... Porque, assim, a gente nunca acha que vai precisar. Você nunca acha que vai precisar pedir um socorro. Eu nunca imaginei na minha vida que eu ia precisar ligar pra minha mãe 3 horas da manhã do hospital com o dedo quebrado. Com a minha filha mamando e com ele do lado. A pessoa que tinha quebrado meu dedo. Nunca imaginei que eu ia precisar. Então, assim, agora eu preciso. O que eu faço? Assim, que informação que eu preciso? A gente não acha que vai precisar. Então, a falta de informação, eu acho que é o que mais faz com que as pessoas se mantenham ali. Tanto pelo medo, quanto... E pra agora? Pra onde eu vou correr? Porque eu fui tirada da minha família...
não é tirada assim, a partir de hoje você não vai ter mais contato. Não é assim. É muito sutil, É muito né? sutil. Igual a gente constrói um relacionamento, a gente constrói um abuso ali também. Ele é construído aos poucos, né? Com, fulano de tal, não gosto de você, olha isso que ele fez, olha não sei o quê. Vai te afundando, vai te deixando ali, né? Então, assim, a gente fica um pouco sem informação, sem saída. Então, eu não sabia o que eu tinha que fazer. Então, SOS Mulher, eu tive acesso depois que... houve uma denúncia no Conselho Tutelar por parte dele, assim, meio absurdo e tal. Aí eu fui no Conselho Tutelar, inclusive foi até colocado meu endereço errado, aí eu não compareci. Aí eles tiveram que intimar minha mãe foi lá, e ela viu que meu endereço estava errado, porque ficou parecendo que eu tava fugindo. Foi uma situação, e acho que foi causada, mas enfim, não sei julgar. Aí quando eu fui lá, que eu fui, né, dar a minha parte da história e tudo mais, lá que eles me falaram. Então, assim, isso já tinha, sei lá... Na época, eu já tinha até convertido. Já tinha quase um ano, assim, que eu tava vivendo. E eu falo que o abuso, ele continua depois. Quando você tem um filho, ele continua depois. Até quando não tem também, né? E foi lá que eu conheci o SOS Mulher. E aí eu tive apoio psicológico pra mim, tive pra Liz e tal. Graças a Deus eu já tava bem nessa época. Não 100%, mas eu já tava bem. E ele foi um divisor de água nessa situação, de eu entender o quão abusivo era e como eu deveria agir pra esse abuso parar de acontecer, mesmo estando separada. Que aconteceu ainda por mais uns 3 anos. Ainda precisava ter esse contato por causa da Liz, e isso vai continuar acontecendo. E eu acredito, não sei se é o seu caso, que a gente, enquanto mulher, a gente tem a sociedade ainda nos olha como a mulher bem-sucedida é aquela mulher que casou bem, né? E hoje, assim, eu fico muito feliz a gente tá rompendo isso, né? Como você cresceu depois que você passou por isso, como você é uma boa profissional na sua área, né? E isso é muito importante. Trazer a sua história hoje, Luiz, é muito importante para as mulheres verem que existe um recomeço e ele pode ser muito melhor do que um fim. A gente fica muito preocupado com os fins. A gente não quer que certas coisas acabem. Mesmo aquilo que nos traz sofrimento, a gente tem essa dificuldade. E que bom que a gente pode olhar para a sua história e perceber que você recomeçou e ressurgiu mesmo assim como uma fênix, muito melhor do que você estava. Fico muito feliz. Graças a Deus. E assim, essa questão do recomeçar, porque assim, eu, por exemplo, eu acabei voltando... Não era porque eu amava demais, igual você falou, a pessoa que sentiu uma dor, o que eu faço com amor. Não era por isso, é porque eu me via sem saída financeira. Eu tinha que continuar tendo vínculo pela minha filha e tudo mais. E isso acaba prendendo muitas pessoas. Financeiro, assim, não porque eu dependesse financeiramente, mas porque eu tava com o meu negócio falindo, eu tava sem cabeça, eu tava com o psicológico abalado, eu não tinha como fazer muitas coisas, você acaba se colocando num lugar. Mas quando você vê oportunidades de fora aquilo, né? Porque a gente sempre acha que, então agora eu vou fazer o quê da vida, né? Tipo assim, a gente fica meio travado naquilo ali, né? E realmente, igual você falou, quando eu tive a certeza de que eu podia ser alguém além daquela coisa que eu construí na minha cabeça, que precisava criar minha filha com pai e filho, enfim. Aí eu consegui deslanchar, porque muitas vezes você vê mais... notícia ruim no final da vida de uma pessoa do que de uma mulher que vive um abuso, do que notícias boas. Porque assim, foi muito difícil, mas foi muito melhor do que continuar ali. Porque eu tive a oportunidade de crescer na vida, de crescer profissional, de me deixar crescer como mulher também, sabe? Entender o que eu gosto, o que eu não gosto. Porque eu vivi um relacionamento abusivo, que é o que acontece com muitas pessoas, na adolescência. E é quando você tá saindo da fase da adolescência e vivendo a fase adulta. Então, quando você vive um abuso, principalmente uma pessoa que é mais velha que você passa a se tornar aquela pessoa. Ao invés de criar sua própria identidade. Porque tudo não pode, o jeito que você ri é muito alto, o jeito que você faz é não sei o quê, a sua roupa é não sei o quê. Tudo tá errado. Então, você vai formando sua personalidade. Então, eu tive que me reconhecer de novo. E é muito difícil. E às vezes você acaba voltando para aquele ciclo, não porque você ama demais ou porque você é fraco e tal, é porque você não se reconhece em nada. Então, foi quando eu dei aquele basta mesmo que eu falei, nossa, realmente, eu posso gostar de tal coisa, eu posso rir alto se eu quiser. A gente é muito silenciada, né, nos relacionamentos. Até tolhidas mesmo, né, do nosso jeito de ser. Que bom que você conseguiu, Luísa, fico muito feliz. Luísa, em relação à sua filha, se ela pudesse te definir em 3 palavras, o que você acha que a Alice falaria de você? Nu. Não sei, viu?
assim, eu sei que ela me admira muito. Eu tava até com a minha pastora hoje de manhã, né? A gente teve uma reunião. E no domingo de manhã, minha pastora, ela acaba viajando muito e tal. Então, não é sempre que a gente encontra. E aí ela veio, nossa, você tá loira, você tá linda e tal. Aí ela olhou assim pra ela e falou assim, ela é linda. A Alice falou. Então, assim, eu sei que ela é uma pessoa que me admira muito, sabe? E eu acho que o que ela iria dizer que eu sou amiga. Tô quase chorando. Porque eu falo que toda relação, ela tem que ter amizade como base. Ser um relacionamento de amizade, assim. Então, eu sou amiga da minha filha. Ah, porque eu perco a autoridade de mãe? Não, mas é porque é o vínculo que eu acredito. Até com o meu noivo eu falo também, tipo, que ele é o meu melhor amigo. Não pode ser outra pessoa. Não pode ser, tem que ser ele e ela também. Então, eu acredito que ela falaria isso de mim. É muito bom ela poder ser sua amiga, porque ela precisa confiar em você, né? Sim. E conseguir chegar e te contar as coisas, Sim. né? E tá quase iniciando uma adolescência e acredito que ela já está na pré-adolescência. Tá E querendo aí. Ela poder confiar em você, a gente poder ter um adulto de confiança e que se for a mãe é maravilhoso, nos impede de fazer muitas coisas, de dar muita cabeçada e nos coloca num lugar de segurança mesmo, porque quando a gente não tem esse referencial dentro de casa, a gente busca na rua e aí busca nos lugares errados. Né? Exatamente. Eu acho que ela me tem como referência, espero. Luísa, eu quero aproveitar esse momento, né, que se você precisar chorar, eu quero Gente, falar dela eu choro. Te entregar o presente que a Lusqueira mandou. Tá bom, obrigada. A Lu é uma apoiadora nossa. Obrigada. Ela, desde o início do projeto, ela apoiou, pediu para participar. E eu fiquei muito feliz. Ela mandou para você. Eu tenho um presente para você também, mas deixa eu ver o meu primeiro. Que lindo, gente. Eu amo o trabalho manual. Mandou. Eu acho, assim, tudo. Que lindo, tem meu nome. É um para você Quero e um ver pra onde ali. que eu mostro aqui. É aqui. Muito lindo, obrigada. Eu amei. Deixa eu Bom, aproveitar e te entregar gostou. o meu também. Eu costumo dizer que eu tô no digital como um todo. E meu sonho de ter uma marca de roupas nunca mais, porque eu nunca mais quero mexer com confecção, porque é muito cansativo. Tô bem no digital. Eu montei a marca de óculos, que era uma coisa que eu sempre amei. Eu sempre amei óculos. Óculos de sol sempre esteve comigo na minha vida. E quando eu fui fazer uma marca de novo, porque eu acredito muito na venda de produtos, né? Foi o que eu quis fazer, foi uma marca de óculos. Espero que você goste. Dá uma olhada lá, se você quiser trocar, depois a gente troca também. Deixa eu abrir. Nossa, que lindo! Tem um negocinho de carro também, tipo, no case, carro. né, que chama essa. Aí dentro Olha tem essa case linda, gente. Ai, tô muito chique. Uau! Não sei, vou ter que olhar no espelho. E aí, o que você achou? Eu achei lindo. Achei ele lindo, mas eu sou suspeita pra falar. Depois você dá uma olhada lá, se quiser outra, a gente troca também. Amei. Tem vários modelos. Eu já tinha dado uma passadinha lá pelo seu Instagram. Achei lindo. Muito obrigada, Luísa. Fico feliz. Obrigada a você. Lu, e voltando a falar, assim, da sua trajetória profissional, teve alguma situação engraçada, assim, durante a gravação de uma publi? Alguma coisa que você se lembra pra contar pra nós? Gente, teve algumas situações, assim, de publi, não vou lembrar, agora depois talvez eu lembre, assim. Eu gravei uma vez, na pandemia, eu fiz um reality show aqui local com o Tarsis. Nossa, foi super legal. Era um reality show, chama Se Vira. E aí a gente fazia em casa, eles levavam uma temática e a gente tinha que produzir um conteúdo ali. Então, cada um, eu nem lembro quantos participantes eram na época. Não sei se eram uns 10, mais ou menos. E aí, a gente gravava cada um na sua casa, né? Eles iam, gravavam a gente. E a gente tinha que produzir uma publi ali com o que eles levassem. E era surpresa. E foi muito legal. Foi uma experiência muito legal. Fiquei meio brava que eu não ganhei. Eu achava que eu tinha que ter ganhado. Eu ficava analisando de todo mundo. Falava assim, mas o meu ficou melhor que esse. Como que ele passou e eu não? E tal. Mas foi uma experiência muito legal. Foi muito engraçada. A gente até teve uma repescagem. Eu tinha saído, aí eu voltei da repescagem, né? E aí, eu lembro que depois, assim, na hora lá, foi ser eliminada lá de novo. Eu fiquei revoltada. Falei, não é possível. Mas o meu ficou muito melhor. Não sei o quê. Eu tive menos tempo, blá, blá, blá. Enfim, a gente teve umas situações assim. E hoje, analisando de fora, eu falo, às vezes a gente tem... um olhar que é nosso, né, sobre a análise de produção de conteúdo, né, e tudo mais, e
Às vezes a gente não faria daquele jeito, mas alguém gostou daquele jeito ali também, que tá tudo bem, né? Mas foi uma experiência legal, assim, a gente teve umas situações engraçadas no programa. Eu não lembro exatamente quais, assim, mas foi bem legal. Agora de público. E você tem, assim, tem vontade ainda de participar desses grandes realities, tipo BBB, Fazenda, ou não é sua praia? Não, vontade eu não tenho. Por exemplo, um BBB da vida. Eu, Luísa, só consigo ver como uma oportunidade. Uma oportunidade de mostrar o meu trabalho, talvez de mostrar para outras mulheres que dá pra gente sair do fundo do poço e viver uma vida boa depois, porque se não for igual a gente conversou, né, antes de vir pra cá, eu jamais contaria a minha história só por contar. Se não fosse pra tocar alguém pra falar assim, nossa, eu consigo sair dessa situação aqui também. Porque se ela conseguiu, eu também consigo. Porque às vezes a pessoa vê só o glamour, né? E acha que nossa, a vida... mas pra ela foi fácil por isso, pra ela foi fácil por aquilo. Não, eu não tive rede de apoio quando eu saí também. Eu cheguei a passar fome, eu cheguei a pedir comida pra vizinha, eu cheguei a dormir no colchão solteiro mais de ano no chão da minha casa. Eu tive carro apreendido, tive que tirar tudo com a minha filha pequena de dentro do carro. Eu passei vários perrengues também, que às vezes quem vê hoje, né? Eu morando hoje numa casa de 1.000 metros quadrados, que antes eu morava numa de 44, né? Não imagina que eu passei. Então, assim, eu não vejo motivo pra eu contar a minha história de superação e tudo mais, se for só pela fofoca. Entendi. Assim, contar por contar, sabe? Eu não vejo muito sentido nisso daí. Então, eu acho que a história, pra ser contada, for pra ajudar outras pessoas a pensar, nossa, eu achei que eu não tinha saída, né? Que eu ia sofrer mais, ou que ia ser mais difícil. Mas tem. Existe um outro caminho, né? Igual, pra mim, eu vivi 7 anos sem relacionamento. Hoje eu vivo um relacionamento saudável, né? Eu vivi 5 anos e tal. Tem 2 anos quase que a gente tá junto. E hoje eu vivo um relacionamento saudável de alguém que escolheu estar na igreja junto comigo e tudo mais. Então, assim, eu só participaria de um reality show, de alguma coisa, assim, de TV e tal, se fosse pra eu levar a minha história de uma forma positiva pra que outras pessoas pudessem viver, ter coragem de viver histórias, ser coadjuvante da própria história também. Senão, não. E é meio que um tiro no pé também, né? Porque, assim, não no seu caso, mas eu vejo tantas pessoas que às vezes a gente admira. Nos últimos Big Brothers até, a gente admira... Eu admirava uma pessoa e aí a hora que eu vi, falei, não é nada daquilo, Não é nada né? daquilo. E aí a gente se expõe muito também nesses lugares, né? E a gente vai ficar ali meio que no... a gente já é tão julgado em rede social, né? Exatamente. E assim, como cristã, eu já fico pensando, tem as festas, não sei. Não sei o que lá, não sei. Exposição também do corpo, muito, né? Não sei se seria essa pessoa. Mas se eu visse como uma oportunidade de levar algo positivo, eu não vou dizer nunca, né? Fazenda nunca. Mas aquela da manhã chega o convite da Fazenda. Não, obrigada. Assim, legal, vai aí e tal. Mas se eu visse que isso seria uma boa oportunidade de mostrar algo positivo, sim. Mas não é uma vontade também, não. Eu já tive muita vontade, mas já me falaram que eu ia sair de lá bem cancelada. Eu falei, agora eu tenho filha, então eu vou deixar quieto. Nossa, tá aí outra coisa, né? Aguentar a saudade, não sei se eu aguentaria. Realmente. Eu não sei. Porque, assim, a gente custa aguentar a saudade. Se viajar e estiver falando de vídeo, imagina sem ter notícia. Não sei. Não sei. Isso daria quem é mãe e tem esse apego, né? é muito difícil, realmente. Difícil. E você já teve algum feedback, assim, de algum seguidor que foi importante pra você, que te tocou de alguma forma? Já tive. Teve uma época da minha vida, hoje eu não faço isso mais, porque minha filha já tá grande e tal, eu não sou muito de... A gente vai amadurecendo também e tal. Já teve uma época da minha vida que eu expunha mais a questão de relacionamento abusivo, de pensão, enfim, eu expunha essas coisas e tal. E teve alguns vídeos voltados mais pro emocional, né? Dessa forma de como um abuso acontece, que muitas vezes ele não é uma agressão, né? Voltado pra como identificar e tudo mais. Num formato meio de denúncia também, talvez. E às vezes, quando eu tive algum contato com a SOS Mulher também, eu trouxe eles, né? E tudo mais. E eu tive algumas pessoas que chegaram, assim, até mim de me contar, olha... Tem pessoa até que mudou de cidade, sabe? Falou assim... Por você falar disso e conversar comigo, porque eu conversava mesmo, assim, as pessoas que me procuravam, que queriam falar sobre isso, eu conversava assim, nossa, eu fiz assim, assado, eu te indico isso, né, e tal. Então as pessoas vinham, assim, tinha mulheres que vinham me relatar, inclusive tem pessoas que mudaram de cidade pra poder fugir da situação que vivia aqui, que hoje tá super bem, enfim. Então,
tiveram sim, que é o que fez eu não me arrepender de ter exposto. Apesar de que é muito difícil qualquer tipo de exposição, porque também você sofre ataque e tal. Hoje eu prefiro ficar um pouquinho mais na minha zona de conforto em relação a isso, porque, igual eu falei, exposição por exposição é muito ruim. Mas eu tive. E pude também ajudar pessoas a direcionar aquilo que eu não consegui fazer, que eu não tive na época que foi comigo, que foi uma boa direção de alguém, por pedir ajuda de fato. Eu consegui fazer para algumas pessoas, de falar para procurar o SOS Mulher, de falar para procurar para fazer uma denúncia, de dar o caminho, olha, faz uma denúncia, mas faz isso, faça um negócio direito, aceite a rede de apoio que te oferecer apoio, porque era uma coisa que eu negava, eu não queria que ninguém soubesse que eu tava passando dificuldade. Então, por exemplo, minhas amigas que às vezes ficavam com a Liz, né, eu me sentia que eu tava devendo elas, então eu ficava com as filhas dela também e tal. Era uma troca, então eu sentia que tava tudo bem, mas com outras pessoas, tipo a minha mãe e tal, eu não conseguia contar, sabe? Eu não conseguia contar pra minha irmã, falar assim, eu tô precisando de uma ajuda financeira, tá muito difícil, me ajuda aí. Mesmo sabendo que ela teria condições financeiras de me ajudar, minha mãe também, enfim. Então, assim, teve muitas pessoas que eu falei, se te oferecerem ajuda, aceite. Se você sabe que alguém pode te ajudar, aceite. Porque isso foi uma coisa que eu entendi na igreja, realmente, que o não que eu dava pras pessoas, que às vezes, você tá precisando de alguma coisa? Eu, não, tá tudo bem. Morrendo de chorar lá. Não tava tudo ótimo, né? Era eu falando não pra Deus, porque Deus tinha me mandado aquela pessoa pra me ser suporte, né? Então, hoje, eu vejo que eu ter aberto, né? Teve uma época que mais, assim, foi muito bom pra isso. E não foram uma, duas, não. Foram muitas pessoas. Eu acredito muito que Deus coloca as pessoas na nossa vida e não é por acaso. Também. E a gente... Me perdi, mas enfim. A gente não pedir ajuda nos custa muita coisa. Nos custa muito a parte emocional mesmo. Um adoecimento mesmo. E aí, que bom que você pôde falar para essas pessoas. Sim. E hoje você consegue pedir ajuda? Não. Porque, assim, eu não é que eu não consigo. Eu tenho dificuldade de pedir ajuda. E como eu consegui sair do meu buraco muito ali no braço, muito e tal, a gente fica com aquele negócio, mas eu dei conta sozinha, eu vou dar conta sozinha. Hoje, graças a Deus, eu tenho um noivo que é uma pessoa incrível na minha vida. Incrível. Inclusive, agora ele está com a minha filha, fazendo entregas de umas coisas pra mim e tudo mais. Ele é um suporte, assim, incrível, né? Em relação a isso. E até pra ele, que tá ali comigo, eu tenho, às vezes, dificuldade de pedir ajuda. Porque muitas vezes a gente pensa, mas eu dou conta sozinha. Mas pra quê? Você tem alguém pra te ajudar, né? Então, eu tenho essa dificuldade, mas hoje eu já entendo que tá tudo bem eu falar assim, tá tudo bem eu aceitar. Que não preciso passar por tudo sozinha, né? Mas é difícil. Muito difícil. E eu me vejo até, assim, no dia a dia. Até coisas... tipo, coisas de homem fazer, por exemplo. A gente quer fazer, a gente não quer depender do outro. E aí, o meu atual companheiro também, ele me mostra muito, assim. A gente vai no mercado, ele não carrega sacolas. Eu falo, gente, que absurdo, eu dou conta de carregar. Não, pode deixar que eu levo. E eu tenho me colocado nesse lugar de tentar aceitar a ajuda. Mas realmente é uma coisa muito difícil. É muito. Qual conselho, Luísa, que você daria para mulheres, assim, que tá iniciando... uma carreira nas redes sociais? O que você acha que você poderia falar que pode ajudá-las? Eu acho que o principal, quando a gente fala de rede social, hoje, inclusive, pós-denúncias, né, de tudo, da questão que teve com o Fel e tudo mais, que eu achei incrível ser falado, eu acho que, mais que nunca, as pessoas precisam ver a rede social... que foi algo que foi criado para as pessoas se relacionarem. A gente fazia o Orkut para adicionar os amigos, mandar um depoimento, participar das comunidades. E as redes sociais, elas foram sempre, assim, o Facebook é a mesma coisa, né? A gente curtia as páginas. E o Instagram, né? O TikTok e tudo mais, a gente faz para entretenimento, para se relacionar com as pessoas, né? De uma forma ali tranquila. E... quando você faz uma rede social pensando talvez em crescer, ou seja no seu próprio negócio, seja como influenciador ou qualquer coisa, as pessoas esquecem um pouco da questão do objetivo. Qual o seu objetivo? Você quer crescer pra quê? Pra que você quer ser grande? Porque assim, hoje eu não sou uma pessoa que eu tenho sede de crescer em rede social números,
né? Nossa, tô perdendo seguidores, meu Deus, ou eu tô ganhando seguidores, uau. Não, eu quero me consolidar, que as pessoas que estejam comigo sejam pessoas fiéis ao meu trabalho, ao meu profissional, acreditem no meu profissionalismo e aquilo que eu quero entregar. E que a minha mensagem seja cada vez mais clara e mais objetiva do que eu tiver para compartilhar. Seja da minha vida cristã, da minha vida materna, da minha vida profissional. Então, assim, as pessoas às vezes querem... eu quero número, quero crescer, mas pra quê? Você quer um número pra quê? Pra fazer público. Mas público de quê? Pra quê? Você quer ganhar dinheiro com isso? Você quer ganhar a vida com isso? Mas, assim, um influenciador é uma revista, né? Assim, vamos pôr a página de um influenciador. E o que é uma revista? Quando a gente era adolescente, a gente tinha Capricho. A gente não comprava Capricho por causa da propaganda, né? A Vogue, né? Falando de moda, que eu fiz moda. Você não compra a Vogue por causa da propaganda da Chanel que tem lá dentro da bolsa. Você compra por causa do conteúdo que tem lá dentro. Sim. Você vai ver um conteúdo de moda, uma pessoa interessante, igual eu tenho a Vogue da Rihanna, né? Eu sempre fui fã dela lá quando eu fazia moda, eu assinei a Vogue durante um tempo, por isso que eu tô falando dela. Mas todo mundo compra por quê? Por causa do conteúdo que tem lá dentro. 80% é conteúdo, tem os 20% da propaganda que vende o produto. E rede social tem que ser a mesma coisa. Tem que ser a mesma coisa. Você tem que trazer um conteúdo, você tem que trazer algo diferente ali pra rede social. Eu acho que quando você traça um objetivo ali, né? Pra que você quer? Porque hoje, Luísa, você fala assim, traça um objetivo pra sua rede social. O que você quer hoje? É só as publis? Não é o que eu quero. Eu quero compartilhar com as pessoas aquilo que pode mudar um pouco a vida dela. Como uma profissional empresária, pode ser, né? Como cristã, também. Como mãe, também. Porque se tem uma coisa que eu escuto, assim, que eu leio, né, nas redes sociais, nossa, eu acho incrível você com sua filha. É uma das coisas que eu mais... Vocês são muito parceiros, né? E as pessoas não imaginam o quanto, que é muito mais do que o que eu mostro. É muito mais, a gente é muito parceira mesmo. Antes de vir pra cá, ela tava tirando meu esmalte, que ela falou que tava horrível. Você vai no podcast com aquele esmalte horrível? Eu falei, tá bom, vem cá tirar meu esmalte. Eu tava tirando. E ficou ótimo. Ficou ótimo. A gente realmente é muito parceira. Então, assim, qual mensagem você quer passar na sua rede social? Porque as pessoas estão lá pra relacionar, né? Então, eu acho que o ponto mais importante é, tipo, pra quê? Eu vendo a caneca, inclusive linda. Nossa, onde que eu mostro? Uma gracinha. Eu vendo caneca e tudo mais. Então, assim, o que você vai agregar na vida da pessoa com a caneca? Eu vou estar participando de um podcast, vai estar fazendo a imagem, até você falando ontem no Instagram, né? Na hora que você postou lá. É algo personalizado, é algo diferenciado e tudo mais. Então, assim, você trazer um pouco mais de essência, um pouco mais de mudança, um pouco mais de algo melhor pra vida das pessoas, além de só a venda, ou só o produto, ou só... A venda pela venda, não faz sentido. Igual influenciador, o que ele ganha dinheiro? Vendendo as publicidades? Tá, mas é só isso que você quer? Você quer só vender publicidade? Você vai ser um outdoor ambulante? Não... Vai ficando vazio, né? Vai ficando vazio, você vai ficando tanto preso naquele meio ali que... perde um pouco o sentido pra você, perde um pouco o sentido pra quem tá te acompanhando, né? Então, eu acho que o principal caminho é traça um objetivo que você quer, seja como empresa ou seja como influenciador, traça um objetivo naquilo que você quer compartilhar, porque querendo ou não, hoje em dia, a maioria das pessoas fazem da rede social a vida delas, né? Tipo, a minha vida é baseada assim, se acabou o Instagram, acabou o trabalho. A pessoa não sabe fazer mais nada, né? E não pode ser assim, a pessoa tem que ter algo mais claro, assim, a longo prazo. Por isso que até veio a marca de óculos aí, porque é algo que eu quero que aconteça independente de rede social. Eu quero que o negócio que aconteça. Onde eu for, eu posso vender um óculos. E você é super estilosa e fica super bem, né? Com os óculos. Eu sempre fico... Eu queria fazer uma observação. Eu já te falei isso na nossa ligação. Mas você foi uma pessoa que me influenciou muito até em relação à autoimagem. Teve uma época que você postava mais looks e tudo mais. E teve uma vez que você postou alguns looks de praia. E eu ia viajar. Aí eu printei vários. E aí eu fui lá na loja e falei... eu quero uma saída desse jeito aqui. Você tem? E esse tipo de maiô? Então, eu tenho muita dificuldade com a minha autoimagem. De aceitar meu corpo. Tem uma questão com a balança aí que eu tô sempre brigando. E... naquele momento, assim, eu me inspirei muito em você, na forma que você se vestia, e não só isso, né? Não só na parte externa. A sua história sempre me tocou muito. E é isso, assim, que bom que você tá aqui, eu tô muito feliz. Eu também tô feliz, eu fico feliz, porque assim, às vezes a gente faz algo despretensioso, assim, porque esse problema da autoimagem é algo que eu vivi, é algo que eu vivo também. E aí eu ficava me travando, eu não vou fazer isso porque tô acima do peso, não vou fazer aquilo porque não sei o quê, eu vou ficar... E a gente vai criando objeções, e às vezes eu ter postado, às vezes o vídeo que você tá falando, se for o que eu tô pensando, que é um que eu faço várias coisas com a saída de praia,
se for o que eu tô pensando, por exemplo, foi muito difícil pra eu postar. E na época foi um vídeo que meio que viralizou, assim, sabe? Eu lembro que ele atingiu a mais do que o número de seguidores que eu tinha. E às vezes a gente fica criando objeções de todas as coisas com a gente, né? Que às vezes, lá, ela tá super se aceitando, mas não, eu também tenho meus conflitos, né? Eu também tenho minhas... E a gente vê, né, pessoas que passam por isso e ainda conseguem continuar. Com podcast mesmo, eu pego lá os cortes, eu falo, meu Deus, olha o tamanho do meu rosto. Mas eu não E gosto aí de ver todo nada. mundo fala, gente, você tá maravilhosa. Eu falo, Tá meu Deus mesmo. do céu. Tá linda, nossa, belíssima. Seu sorriso já ganha tudo, assim, tá linda. Obrigada, Luísa. E pode esquecer, a insegurança, ela faz parte de todo mundo, de todo mundo. Às vezes a pessoa, até de quem vende a ideia, assim, a questão do body positive e tudo mais, a pessoa também tem os conflitos dela, todo mundo tem. É normal, é super tranquilo, assim. E a gente vai lidando, assim, no caminho. Lisa, só pra gente finalizar, eu gostaria que você falasse... O que você diria hoje pra Luísa, antes desse reconectar com Deus, desse renascimento que você teve? O que você diria para aquela Luísa? Nossa, eu nem sei, porque eu vejo que hoje eu sou fruto do processo mesmo. Eu sou uma pessoa que eu vivi o meu processo pra chegar aqui, acho que eu ainda vou muito longe, assim, que é o que eu hoje tenho visão, assim. Então é muito difícil eu pensar em algo que eu diria, justamente por isso, assim, porque por mais difícil que tenha sido, eu amei viver meu processo, assim, porque eu sei que forjou o meu caráter. Eu sei que foi o que definiu quem eu sou hoje, porque até abrindo um parênteses, um pouco antes de eu me converter, o que eu mais me questionava era: eu sou uma pessoa honesta, eu sou uma pessoa trabalhadora, eu sou uma boa mãe, por que eu tô vivendo esse buraco? Porque eu não tinha trabalho, eu não tinha direito onde morar, meu carro dando problema, minha filha precisando, né, comer e tal, eu não tinha de onde tirar, e aquilo me frustrava muito, né? Então, assim, se fosse pra eu dizer pra aquela Luísa, naquele momento que tava duvidando de todas as coisas, inclusive até questionando a Deus, eu acho que eu nunca cheguei a duvidar de Deus. Mas questiona por que eu sou tudo que fala que tem que ser, né, certinho, e eu não consigo. Era só a questão de ter fé mesmo. Tenha fé e acredite em Deus. Porque se a gente acredita, se a gente tem a fé e acredita em Deus, deposita nele, a gente tira do nosso braço. E aí ele faz as coisas acontecerem. Então, acho que uma das coisas que eu teria mudado é só o ter confiado em Jesus um pouco antes. Não ter vivido um pé no mundo e um pé um pouco antes. Acreditar em Jesus. Assim, a certeza do caminho antes de você já estar trilhando ele, sabe? Eu acho que o que eu diria para aquela Luísa é esse caminho mesmo, vai. Vai mais sem medo um pouco, porque a gente fica, né? A gente fica com receio de tudo que é novo, né, na vida da gente. Mas apesar das dificuldades, eu fui feliz na minha trajetória. E para as pessoas te encontrar hoje nas redes sociais, qual que é o seu arroba? O meu arroba é luisa.fonseca. É o meu arroba principal, tem mais um monte de arroba lá. Falou que a rede social tem um tanto, né? Porque hoje eu tenho um estúdio, eu tenho a minha agência, eu tenho a marca de óculos também. Quem sabe uns novos projetos aí, mas estou aprofundando em alguns. Mas no luisa.fonseca, acha tudo lá. Muito obrigada, Luísa. E obrigada a você que esteve com a gente até agora. Curte, compartilha, nos siga nas redes sociais e até a próxima. Até a próxima. Obrigada pelo convite. Obrigada.